O Centro Estadual de Disseminação de Evidências em Saúde do Covid-19 da Secretaria Estadual da Saúde do Estado da Paraíba vem apresentar o tema Avaliação pré-hospitalar de pacientes com suspeição Covid, cuja temática principal vai ser a elaboração do protocolo estadual e especialmente do News Fast Covid. Como se sabe, um grupo de pesquisadores do Reino Unido desenvolveu o chamado News Score, que é um score que já é aplicado em todo o Reino Unido, obrigatoriamente, em todo ambiente pré-hospitalar. E esse News Score ele foi criado com o objetivo de avaliar graus de deterioração orgânica precoce. Então, esse score ele avalia sinais clínicos, nível de consciência, temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, frequência respiratória, saturação de oxigênio e uso de suplementação de oxigênio. Na China, houve uma modificação. Um grupo de pesquisadores desenvolveram os chamados News Score modificado. Além dos 7 parâmetros que já é utilizado habitualmente, acrescentaram o parâmetro de idade. E, portanto, temos o atual sistema do News Score aplicado para o Covid-19. É importante intensificar que a alteração que aconteceu foi em relação à idade. Então, partindo-se dos sintomas mais comuns que acontecem na infecção Covid, partindo-se também da realidade dos hospitais do nosso estado, tanto estaduais como municipais, e partindo-se do News Score, o nosso grupo de pesquisa, ligado diretamente à SES da Paraíba, a Secretaria Estadual da Saúde, desenvolveu o chamado News Fast Covid, que é um score rápido, facilmente aplicável, em que em torno de 30 segundos qualquer profissional da área de saúde, desde agentes comunitários de saúde a médicos, consegue desenvolver qual é a decisão clínica frente ao paciente com infecção suspeita de Covid-19. Primeiro, devemos entender o porquê que a síndrome gripal vai utilizar os critérios conforme pode se visualizar nesse slide. Percebam que a síndrome gripal ela vai ser caracterizada pela presença de 2 ou mais sinais e sintomas abaixo: febre, tosse seca, dispneia, mialgia, coriza nasal ou fadiga nos últimos 7 dias. Isto se deve ao fato que 2 grandes grupos de pesquisadores da cidade de Wuhan, que foi a cidade considerada o início da infecção viral, eles estudaram muitos pacientes, um foi com 44 mil pacientes e o outro com mais de 1.000 pacientes, e foram vistos os sintomas e sinais mais frequentes. Então, por esse motivo, nós caracterizamos dessa forma a síndrome gripal. Portanto, a pergunta a se fazer sempre será: existe ou existiu síndrome gripal nos últimos 7 dias? Se sim, esse paciente está habilitado para a aplicação do News Fast Covid. O News Fast Covid é utilizado principalmente no ambiente pré-hospitalar, que vamos incluir transporte sanitário, vamos incluir o suporte avançado de emergência médica, o SAMU e bombeiro militar, e vamos incluir também unidade de saúde da família e hospitais de pequeno porte. Se ele não teve essa síndrome gripal, então considerar outros diagnósticos. Antes de iniciarmos a descrição do News Fast Covid, é importante entendermos qual é o checklist de comorbidades para serem avaliadas no ato da admissão do paciente através do News Fast Covid. Então, sempre avaliar doença pulmonar pré-existente, lesão renal crônica, diagnóstico referido diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, uso de imunobiológico, histórico de transplante, histórico de cardiopatia prévia,
uso de imunossupressor, inclusive quimioterapia e corticosteroides, e diagnóstico de HIV, independentemente do nível sérico de CD4. A partir dessas comorbidades, então vamos agora entender o New Fast Covid. Então, o New Fast Covid ele é aplicado quando o indivíduo possui síndrome gripal. Então, ele usa o acrônimo COVID. C de comorbidades, O de oxigênio periférico, V de verificar PA, frequência cardíaca e temperatura, I de idade e D de desorientação. Na letra C, que a gente acabou de escrever, é a checagem das comorbidades. A presença de alguma delas pontuaria 1 ponto. A letra O do COVID é oxigênio periférico. Se a saturação periférica for maior ou igual a 94%, 0 pontos. Menor ou igual a 93%, ou presença de taque de espinéia, que é a frequência respiratória maior ou igual a 25, pontuaria 1. V do COVID é de verificação de PA, frequência cardíaca e temperatura. Então, a frequência cardíaca é menor que 110, ou a pressão arterial sistólica maior que 90, ou a temperatura axilar entre 36,1 a 38,9, 0 pontos. Frequência cardíaca maior ou igual a 110, ou pressão arterial sistólica menor ou igual a 90, ou temperatura maior ou igual a 39, 1 ponto. Idade menor que 65 anos, 0 pontos. Maior ou igual a 65 anos, 1 ponto. E D de desorientação. 0 é a ausência da desorientação e 1 é a presença da desorientação. É importante que a pontuação vai ser dada pelo score que tem pior gravidade. Por exemplo, o paciente tem uma frequência cardíaca de 108 batimentos por minuto, mas a pressão arterial sistólica é 75. Então ele vai pontuar 1 ponto e não os 0 pontos atribuível à frequência cardíaca. Então essa escala, esse score, o paciente ele pode pontuar de 0 a 5 pontos. Vamos agora entender como é que é feito o desfecho de acordo com a pontuação desse score. De 0 a 1 ponto, o paciente é classificado com nível de atenção verde ou grau de risco baixo e deve procurar o serviço de saúde apenas se tiver sinais de alarme. O score 2 é o score intermediário. Ele pode ser intermediário amarelo ou intermediário laranja. O intermediário amarelo é aquele que deve ser avaliado pelo menos uma vez nessa avaliação inicial. Pode ser na unidade básica de saúde, não precisa necessariamente de intervenção, de hospitalização. E a conduta é, se não tiver sinal de alarme, após a avaliação da unidade de saúde da família, encaminhar para isolamento domiciliar, recebendo sintomáticos. Se tiver 2 pontos, porém, um desses pontos foi relacionado à frequência respiratória maior ou igual a 25 ou a saturação periférica menor ou igual a 93, ele deve ser classificado como nível de atenção laranja. Então, a sua frequência de avaliação deve ser no mínimo 6 horas até 24 horas. Tem que ser avaliado por enfermeiros e médicos no ambiente hospitalar ou unidade de pronto atendimento. E eles devem ficar em observação durante 6 a 24 horas numa unidade hospitalar ou UPA e com realização de laboratório ou imagem, se possível. Então, neste caso do intermediário, ele deve sim permanecer no hospital UPA. A gente estimou, 6 horas é o tempo médio para realizar laboratório, realizar a imagem e a decisão clínica, se esse paciente ele está sem sinais de alarmes radiológicos, laboratoriais e de imagem, de sinais clínicos também. Então, se esse paciente precisa ou não ser encaminhado para um dado de referência COVID, ou se esse paciente pode ir para casa. E quando o score é maior ou igual a 3, chamado de score grau de risco alto, é um paciente da faixa vermelha, ele tem que ser avaliado de forma contínua por equipe médica e equipe enfermagem. Então, ele tem que ser encaminhado para unidade de terapia intensiva, sendo de referência COVID-19, realizando laboratório e também exames laboratoriais e a coleta também do SUAB, nasofaringeu, orofaringeu ou aspirado traqueal se estiver sob ventilação mecânica invasiva ou broncoscopia com lavado bronco-alveolar. Então temos alguns casos para entendermos como é que é a aplicabilidade desse score. Temos uma paciente de 75 anos com febre, 38 graus e coriza nasal há 4 dias. Ela é hipertensa, usa enalapril 2 vezes ao dia e amlodipino 5 mg uma vez ao dia. Procurou um dado da saúde da família, a frequência respiratória ferida de 20, saturação periférica 98%, e a pressão arterial sistólica 145.
Então, se a gente for avaliar essa paciente, é uma paciente que tem idade acima de 65 anos, tem 75 anos, ganharia 1 ponto, né? E ela tem comorbidades, que é a hipertensão. Em relação à parte de oxigênio periférico, saturação periférica acima de 94, frequência respiratória normal, pressão arterial sistólica acima de 90. Não está desorientada. Então, essa paciente é um score, um NIUFAS 2 pontos. Da própria unidade de saúde da família deve ser feita a conciliação medicamentosa, né? Um paciente que usa antihipertensivo é uma comorbidade importante. Então, avaliar níveis pressóricos, conciliar a medicação, inclusive podendo aumentar a dose, até adicionar outros fármacos para melhor controle pressório. Orientar que deve ficar isolada, né, pelo período de incubação de 2 a 14 dias e aí também deve ser informado quais são os sinais de alarme para procurar o pronto atendimento. Nesse outro caso, uma paciente de 38 anos com febre 39 graus, dispneia há 3 dias, ela nega hipertensão, nega diabetes. Então a primeira pergunta é que ela tem síndrome gripal, né, pela questão da dispneia e febre. Procura unidade básica de saúde com a frequência respiratória de 24, saturando 91% e pressão sistólica 105. Então, ela tem síndrome gripal, então ela pode ser aplicado sim o NIUFAS COVID. A aplicação do score identifica o seguinte: oxigênio periférico 91%, 1 ponto. Segundo item, essa paciente tem temperatura maior ou igual a 39 graus. Tem 2 pontos, sendo um dos pontos relacionado à hipossaturação. Então, lembrando que a gente tem, quando 2 pontos, pode ser faixa amarela ou faixa laranja. A diferença é que na faixa laranja, o paciente tem que ter um dos critérios respiratório, ou seja, tem que ter uma saturação periférica menor ou igual a 93 ou a frequência respiratória maior ou igual a 25. Então, essa paciente ela tem que seguir para a UPA, hospital, para ser avaliada por uma equipe médica e, se possível, realizar laboratório e imagem. E o tempo de permanência média de 6 a 24 horas nessa unidade. Nós temos agora um outro paciente, 24 anos de idade, com febre de 39, coriza nasal e fadiga 3 dias e hipertenso. Procura um dado de saúde da família, frequência respiratória está em 32, saturando 90, desorientado. Síndrome gripal, ele tem, né, febre, tem coriza, tem fadiga, sim. Então ele vai ser submetido ao NIUFAS COVID. O NIUFAS COVID identificou o seguinte: ele tem comorbidade, é hipertenso. Ele está com hipossaturação e está com ataque de dispneia. Mesmo tendo os dois, ele só pontua 1. Não é 1 por cada, é 1 de forma global. E ele apresenta também a temperatura 39 graus e está desorientado. São 4 pontos. Então, o NIUFAS COVID 4 pontos é um paciente da faixa vermelha, deve ser encaminhado para o centro de referência através, né, do Serviço de Suporte Avançado de Vida, UTI móvel. Nós temos agora um outro caso, paciente de 42 anos, com febre 39 graus e perda ponderal há 1 mês. Né? Ele usou corticoide, faz os corticoides, tem antecedente de câncer. Procurou unidade de saúde, frequência respiratória de 30, saturação periférica 88 e pressão arterial sistólica 95. Bom, esse paciente só tem febre e perda ponderal, pode ser várias coisas, né? Pode ser várias entidades nosológicas. Então, nesse caso, ele não tem síndrome gripal, então consideraria outros diagnósticos, nem sequer aplicaria os NIUFAS COVID.